Nós agora então passaremos ao ofício da licenciatura. Quero convidar os irmãos da comissão, reverendo Luciano, reverendo Dalmo, os presbíteros Roberto e Sidney, que subam aqui, e quero também convidar o nosso candidato Daniel Garcia, que vem aqui conosco. Eu soube que o pai do nosso licenciado Daniel está presente. Gostaria de convidá-lo para vir aqui também. Ele é pastor, né? É o senhor, maravilha. Fique à vontade. Ombreie-se a nós aqui com esse encargo, né? Irmãs e irmãos, a Sagrada Escritura exige que quantos desejem ser ordenados ministros da palavra sejam previamente provados ou experimentados, a fim de que não aconteça que esse sagrado ofício seja confiado a homens fracos, a homens indignos, e também para que as igrejas tenham ocasião de firmar melhor juízo a respeito do talento e habilidade daqueles por quem têm de ser instruídas e governadas. Há uma preocupação que a gente retira da inspiração do Espírito do Senhor com esse serviço. Paulo instruindo Timóteo a respeito das qualificações que deve ter um pastor, lhe diz em sua primeira carta, no capítulo 3, versos 6 e 7, não seja neófito para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, nesta forma, os presbitérios licenciam pregadores do Evangelho, os candidatos ao santo ministério, para que, provando seu talento e aptidão e recebendo das igrejas um bom testemunho, esse candidato, então, possa ser ordenado em tempo devido para o sagrado ofício. O nosso presbitério, hoje aqui representado pelos irmãos reverendo Luciano, reverendo Dalmo, presbítero Roberto, presbítero Sidney, e eu, uma comissão especial. Nosso presbitério chama-se Presbitério de Maringá, PMGA, e o nosso presbitério, então, tendo examinado e aprovado nas diversas matérias exigidas para a licenciatura do nosso simpático Daniel Garcia, pregador do Evangelho, pregador do Evangelho não somente na IPVO, mas vários lugares, o nosso presbitério, então, determinou licenciá-lo nesta noite iluminada por candelabros com labaredas de orações de vocês, os santos. Sendo assim, nosso querido irmão Daniel, visto que deseja ser licenciado para ser pregador do Evangelho na IPVO, pregador em todo o chão brasileiro, e onde Deus mandar, nós, da comissão, através de mim, vamos exortá-lo a que responda algumas perguntas constitucionais que eu vou fazer a você, e convido você para vir até aqui à frente. Como você pode responder bem alto, porque a sua voz vai ecoar pelo chão brasileiro, em nome de Jesus. Perguntas que faço a você, meu irmão. Você crê que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra infalível de fé e prática? Você recebe e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta Igreja Presbiteriana do Brasil
como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Sim, adoto. Você promete se submeter no Senhor ao governo deste presbitério ou ao governo de qualquer outro presbitério para cujas fronteiras possa ser chamado? Sim, prometo. Você promete que, como cristão e pregador do Evangelho, será fiel e diligente no exercício de todos os seus deveres pessoais, particulares ou públicos, e se esforçará com a graça de Deus para adornar a profissão do Evangelho por sua conversação e andar com exemplar piedade diante do rebanho de Deus? Sim, prometo. Eu quero fazer uma pergunta à igreja, que deverá também responder. As senhoras e os senhores, irmãs e irmãos desta congregação, prometem animar o irmão Daniel em seu trabalho, no esforço que ele empregar para a instrução e edificação espiritual da vida de vocês? Sim. Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar agora. Convido que todos fiquemos em pé. Daniel vai se ajoelhar aqui. Eu quero, então, fazer uma volta. Quero aproveitar e convidar os irmãos presbíteros aqui da igreja local, nosso irmão presbítero Antônio, presbítero Edson, presbítero Osmar, o outro irmão, o presbítero Ari. E nós teremos esse comportamento simbólico de imposição de mãos, e nós vamos orar. Quem vai fazer essa oração? Reverendo Dalmo, convido para que assuma aqui. Estendamos vamos fazer uma volta aqui, meus irmãos, vem ali para cá. O pai do Daniel também. Amém, vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome nessa noite, noite tão especial, onde nós nos lembramos da Tua graça, graça que constituiu a Tua igreja, graça que a mantém de pé, graça que chama homens e capacita para servir a Tua igreja. Hoje o Daniel dá mais um passo na direção da sua ordenação pastoral, através da licenciatura. Nós entendemos que ainda há um caminho a ser trilhado, mas nós já te louvamos, Pai, por aquilo que o Senhor já derramou sobre o seu coração, sobre a sua vida. Amém. E temos visto os frutos. E sobre ele, então, invocamos a Tua graça, a Tua bênção, para que ele seja um pregador fiel, para que ele continue sendo zeloso, não apenas pela Tua palavra, mas zeloso também no amor às Tuas ovelhas. Que ele seja um irmão que venha a ombrear conosco e, junto conosco, Pai, servir ao Senhor através desse ministério tão importante, de anunciar, de pregar o Teu Evangelho. Capacita o Teu servo, guarda o seu coração, encha-o cada dia mais do Teu Espírito, para que ele seja uma bênção aonde ele estiver. Senhor, celebramos o fato de que o Senhor continua chamando homens e capacitando, e hoje nós celebramos o fato de que o Senhor chamou o Daniel, e hoje ele dá esse passo importante nessa jornada. Sobre ele, então, nós invocamos a Tua graça, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fica em pé, meu irmão. Glória a Jesus. Eu quero fazer uma proclamação, então, Daniel, ainda, e depois nós vamos te abraçar, gostoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo e pela autoridade que Ele deu à igreja para a sua edificação, nós o licenciamos, Daniel, para pregar o Evangelho como candidato em prova para o santo ministério, onde Deus for servido chamá-lo em sua providência. E para esse fim, que a bênção de Deus descanse sobre você e o Espírito Santo encha teu coração. Amém. Graças a Deus, meu irmão. Nós vamos cantar um hino.
Amém. Glória a Jesus. Que lindo, meus irmãos. Que coisa rica. Que valor isso tem a todos nós que somos filhos de Deus, alcançados pela graça do Senhor Jesus, e seguimos conscientes de que a promessa dele será cumprida e todos nós seremos levados para a nossa morada eterna no céu. Vamos cantar esse hino todos juntos. Tu és fiel, Senhor, teus filhos sabem que não falharás. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. És fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia por dia, com bênção sem fim. Tua bênção sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel és. Amém. Poder sentar, meus amigos. Queridos irmãos, boa noite, paz e graça. Meu pastor, vou quebrar o protocolo um pouquinho, viu? Dani, vem cá, dá um agradecimento aqui, porque afinal de contas, tem que ouvir um pouquinho, né? Um homem, né? Se eu conseguir. Não, consegue sim. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus. Falei pro pastor, se eu conseguir, né, falar. Mas eu queria agradecer primeiramente a Deus que nos confiou esse ministério, esse santo ministério, essa vocação. Agradecer aos meus pais que estão aqui, né, para quem não conhece. Está aqui o seu Moisés, a dona Maria Uzeni, está minha irmã também, meu cunhado. Agradecer aos meus pais porque falei que eu acho que eu não vou conseguir. São 34 anos que eu tenho, 34 anos na presença de Deus. E meus pais, na forma simples deles, me ensinaram algo que nenhum seminário ensina, nenhum curso de pós-graduação ensina, que é amar Jesus. Então são 34 anos amando Jesus. E vendo isso neles, né? Desse chamado deles também. Entendi que meu chamado era diferente, em um outro ministério que o meu pai é pastor, mas entendi que era servindo a igreja de Deus. Então quero louvá-los, meu pai, minha mãe que está aqui, que me ensinaram a amar Jesus, a buscar. Para quem não sabe, quando eu nasci, meu pai já era missionário. Com 4 anos de idade, eu com 4, a minha irmã com 2, nós fomos para a África, abrir igrejas lá, ficamos pouco tempo, minha irmã teve um problema de saúde, mas nesse meio tempo, nessa vida toda de 34 anos, eu sempre vi a dedicação deles, o amor deles pela igreja, por Cristo, e isso também me motivou a servir ao Senhor. Quero agradecer o meu sogro, minha sogra, está ali, a minha esposa, aquela mulher mais linda do universo. Quem não sabe,
A gente se conheceu num acampamento de jovens que eu fui pregar. Então ela, desde os meus 18 anos, ela entende que esse chamado de Deus, o Lucas que está aqui, meu amigo, o Maicon que hoje está aqui na nossa igreja e serve no Ministério Acolher, foi o primeiro amigo que eu fiz no acampamento. Nós voltamos no mesmo ônibus, um do lado do outro, na mesma poltrona ali, e o Maicon sabe disso. Então, desde aquela época, a Jéssica já sabia desse chamado. Agradecer ao meu sogro, que foi um homem usado por Deus, mesmo ele não sabendo. Quando a igreja me fez o convite de vir trabalhar na igreja, de tempo integral, numa semana antes eu tinha recebido a grande notícia da minha vida que eu seria pai, e na outra eu recebi o convite para vir trabalhar na igreja. E não confesso que não foi uma decisão fácil, para mim foi fácil, mas para o contexto que eu estava, deveria ter algumas conversas com a minha esposa. E eu cheguei para o meu sogro e falei para o meu sogro: sogro, eu preciso deixar o meu trabalho, que por sinal era um excelente trabalho, porque eu fui convidado para iniciar o meu processo para me tornar um pastor. E ele, na forma simples usada por Deus, ele disse o seguinte: para Deus não se fala não. E eu entendi que Deus estava me chamando. Estou respirando, calma aí. Quero agradecer essa igreja, o conselho dessa igreja, presbítero Antônio, presbítero Osmar, presbítero Edson, presbítero Ari, presbítero Roberto, que foi o grande parceiro no início, quando eu cheguei aqui na igreja em 2021, final do ano, pastor Luciano, pastor Edward tinha pegado Covid, e o pastor me liga e fala: Dani, preciso que você pregue na virada do ano, né? No culto da virada, lá no Manaim. E aí fui eu lá, o Roberto estava, e a igreja me recebeu. Eu digo que parece que eu estou aqui há muitos anos, de tamanho amor que essa igreja me recebeu. Ao conselho, desde o início, desde o começo, sempre apoiou, né, a minha vinda para cá, estar aqui com vocês, todos os irmãos. Quero agradecer o meu amigo Fernando, ele sabe disso, não preciso falar, porque o Fernando ele é uma pessoa discreta, mas ele sabe que ele fez parte disso que está acontecendo. Ele foi uma pessoa usada por Deus, que ali Deus conduziu para que eu pudesse ser apresentado no presbitério. Reverendo Hamilton, presbitério PMGA, quero agradecer também, que nos recebeu, passamos pelas provas, pelos trabalhos. Quero agradecer de forma especial, irmãos, e que Deus nos ajude a servir a essa igreja. E agradecer ao nosso pastor Luciano. A primeira conversa que eu tive com o pastor Luciano, sem ele me conhecer e sem eu conhecer ele, ele me disse assim: meu jovem, você tem um chamado pastoral. E aquilo queimou no meu coração. Primeira conversa, eu nem era da IPVO, e ele me chamou e disse: você tem um chamado pastoral. E eu louvo a Deus por isso. Que Deus me ajude e nos ajude a servir a igreja dele com amor, com temor, e a ser encontrado, como diz Paulo, um dispenseiro fiel. Deus abençoe os irmãos. Reverendo. Graças a Deus. Pediu para que encerrássemos, e então nós estamos encerrando. Amém. Fiquemos em pé. Recebamos a bênção. Depois que puder, cantemos esse amém tríplice. É o encerramento, né, Fernando? De um culto presbiteriano. É um cultural nosso. Vamos cantar juntos, então. Que a graça de Jesus, tão maviosa, que nos projeta para a esperança, o amor de Deus tão transformador nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, que nos ilumina, nos encaminha, nos equilibra, faz a gente amar, e a comunhão do Espírito, tão necessária, tão protetora, tão aquecedora, esteja com todos nós, hoje e sempre.
Amém. Mais uma vez, Fernando está rindo. Dê um abraço e despeça. Até nos encontrarmos outra vez.